Conversarmos aqui o nosso bate-papo no Conversando com o Especialista, com a sua participação pelo 3328-7666. Conversando com o Especialista. E estamos juntos hoje para concluir a nossa série sobre alimentos de rua, que garantem, entre outras coisas, a preparação típica, preservando a cultura local e o atendimento à população. Mas, paralelamente a isso, nós temos também uma situação sanitária que precisa ser vista. Muitas dessas comidas são feitas sem qualquer preparo, sem orientação e colocando a saúde da população em risco. Vamos falar sobre esse tema, são nossas convidadas, já estão aqui, Cristiane Leal, doutora em saúde pública, ela que é fiscal da vigilância sanitária, mas é pesquisadora na área de saúde coletiva. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Também Giese Ribeiro, ela que é nutricionista clínica, já conhecida aqui do nosso quadro Comer+C. Bem-vinda. Obrigada. Ainda estamos aguardando a presença da professora Neuza Miranda, que também é nutricionista e coordena o programa Comer+C e Meio Ambiente e Saúde, os quadros aqui do Saúde no Ar. Vamos começar então falando sobre essa realidade da comida de rua, no aspecto gastronômico, da alimentação, da oferta da população. Essa não é uma realidade apenas de Salvador, da Bahia, do Brasil. Comer na rua é uma realidade mundial, verdade? Vocês que viajam, estão por aí trabalhando com esse assunto, por quê, né? Essa oferta de comida na rua e muitas delas preparadas ali, naquele ambiente. O que ocorre? É isso, é cultural, né? Toda vez que a gente viaja para algum lugar, a gente encontra comidas culturais geralmente vendidas na rua. Então é muito normal a gente encontrar comidas na rua, como você comentou, não só no Brasil, no mundo todo. Mantém um aspecto cultural e até social também, não é, Cristiane? Tem uma questão assim, por que as pessoas estão na rua vendendo? Primeiro porque tem quem compre, tem ali um mercado fácil, às vezes é na frente de escola, em lugares de muito trânsito, pontos de ônibus, mas também, às vezes, como no caso do nosso acarajé, tá ali servida a nossa cultura. Então, tá tudo integrado, né, com a dinâmica da própria rua, né? Exato. A comida de rua, como a colega falou, ela tem uma dimensão mundial, né? Sim. Hoje em dia existe turismo para se conhecer a realidade cultural e gastronômica de diversos países. No Brasil, essa cultura é refletida também. A gente tem aqui na Bahia, como você falou, o acarajé, a gente tem a tapioca em Recife, a gente tem o cachorro-quente em São Paulo, que é o que mais Pastel aparece. também. A gente tem o pastel de feira, a gente tem a feijoada de rua, que é deliciosa. Então, a comida de rua, ela é uma realidade cultural, social, e ela reflete muito a infraestrutura também que se dá para a qualidade desse alimento. Então, como é uma coisa já normal, faz parte da rotina da vida, a gente entende que, por parte da gestão pública, isso também deve ser integrado no seu pensar, no seu planejamento estratégico. Se isso existe, é uma realidade que a gente não pode fugir, então há que se ter normas, diretrizes, orientações para que esse comércio de alimentos em vias públicas aconteça de forma a assegurar à população a garantia da segurança alimentar. É isso que acontece na prática. Vou conversar com você, Cristian, com relação a normas. Parece que o Brasil não tem uma regulamentação para a comida de rua, tá? Para todo o território nacional. E aí fica a critério de cada município estabelecer o seu plano de ação. Como que isso acontece em termos aí de vigilância? Então, Patrícia, a vigilância sanitária ela é uma ação de saúde extremamente complexa. Ela dá conta de todos os objetos e processos. Por exemplo, está aqui numa sala, o ar-condicionado é regulado pela vigilância sanitária. Então, é o que a gente chama do comércio formal, que exige uma demanda da vigilância sanitária. Ela precisa ser licenciada, toda atividade precisa ser licenciada. A comida de rua ela vem ficando sempre para trás. Por quê? Porque ela está imersa numa situação de informalidade, né? Principalmente aqui em Salvador, com altos índices de desemprego. Então, a primeira coisa que os órgãos que atuam, que devem atuar no segmento, e a vigilância sanitária é um deles, para garantir a qualidade sanitária desses alimentos, ela atua baseada em normas. A Anvisa, que é o órgão federal da vigilância sanitária, ela tem uma norma muito boa, que é a RDC 49 de 2013, que é uma norma que diz que tem que haver inclusão produtiva com segurança sanitária. Então, essa norma, ela estabelece diretrizes de facilidade para esse segmento de comida de rua. Mas isso depende, como você bem falou aqui, das vigilâncias sanitárias municipais, que são
os entes que são responsáveis diretamente nos municípios. Isso está ligado também à organização do processo de trabalho dessa vigilância sanitária. Então, ela tem que priorizar a comida de rua. E, não, infelizmente, não é isso que a gente vem vendo, principalmente em Salvador, por conta das enormes demandas, né, com os outros objetos que a gente fala da vigilância sanitária. Vamos saber daqui a pouquinho, ainda com a Cristian, quais são assim, as coisas mais críticas, né? O que em relação à higiene, preparo, acomodação, o próprio local onde é feito, a pessoa que faz. Quais são os pontos mais críticos em relação a essa, não ausência, mas essa precariedade da fiscalização? E qual é o impacto, depois, Gési, falando quanto nutricionista, que isso pode trazer no momento que você consome um alimento que não foi preparado de forma adequada? Porque muitos desses alimentos que estão ali na via pública, ou eles já vêm prontos, sabe-se lá de onde, para ser servido, ou então são preparados ali mesmo, com muitas vezes em ambiente totalmente inapropriado. Mas e o que será que os nossos ouvintes, consumidores, você que também come comida de rua, acha disso? Alda, você está em Águas Claras, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Muito bom ouvir Você costuma comer algo? Esses dias aí fora do ar, né? Mas Isso. graças a Deus já está na paz. Que bom. Olha, Patrícia, eu almoço às vezes muito na rua. Agora não muito, mas quando eu trabalhava e saía, eu saio às vezes para médico e não dá tempo de almoço. A gente também tem que fiscalizar os restaurantes, Patrícia. Porque é absurdo você ver celular, falando com celular e pegando as comidas. É, né? Entendendo? E trocando, passando troco. Justamente. Não, sobre o troco, até porque tá longe, né? Mas eu digo assim, nós que vamos comer com o celular no ouvido e pegando as comidas ali, principalmente nesse self-service. É gente pegando no cabelo, tá entendendo? Eu deixei de almoçar em muitos restaurantes na Avenida 7 por causa disso. Eu agora não é por causa que é de Praia das Balas, aí só nós saímos junto da igreja de São Pedro. Eu Tá vejo certo. que ali a higiene é boa, tá entendendo? Já vi gente com celular, já me deu vontade de chamar o gerente e dizer, não é possível uma coisa dessa. Mas da próxima vez que eu ver, eu vou chamar o gerente para chamar a atenção do cliente. Não pode, Patrícia, tá com o celular e pegando as comidas, você tá me entendendo? Obrigada, então, Viu? tá, Alda? Bom dia, tchau. Que bom que você está vigilante. A vigilância é bom que é assim, ampliada, né? A comunidade também é vigilante, fica de olho e também fala. E nós nem estamos falando nos restaurantes, seja restaurante aquilo que acontece de tudo, ali naquela, né, na rampa de serviço, mas da comida oferecida em rua mesmo, quentinha, tudo que é preparado ali. Quais são os principais riscos que a comunidade sofre? Eu quero convidar aqui a professora, que acabou de chegar, a professora Neuza Miranda, chegou com a gente. O trânsito de Salvador é isso, né, gente? Você se prepara, sai uma hora antes, mas às vezes ocorre, eu ontem mesmo passei por isso, é uma dificuldade muito grande de chegar. E ela acaba de chegar como coordenadora desse projeto, numa parceria com o Grupo Germen e também com a Universidade Federal da Bahia, através da Escola de Nutrição. A professora vem coordenando isso de forma fantástica, com a colaboração de estudantes bolsistas e trazendo pessoas como a Giese, como a Cristian, para trazer informações de qualidade ao nosso programa. Bem-vinda, então, professora Neuza. Obrigada, Patrícia. Desculpa o atraso. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Ivan, tudo bom? Bom dia. E agradecer às nossas convidadas. Giese é nossa parceira já, né? Está sempre aqui conosco, então é um prazer, uma satisfação estar contando com ela. E Cristian Especial, que é nossa nova parceira. E, É um prazer. E desenvolveu aí um trabalho bem legal esse mês, né? Com o nosso tema Comida de Rua. Cristian, que tem uma experiência, porque desenvolveu uma tese de doutorado sobre isso, um estudo fantástico, já inclusive muito bem publicado, boas vistas, né, de bom fator de impacto. Então são contribuições importantes para discutir essa questão, que nós sabemos, né, como nossas convidadas devem bem ter ressaltado, é um problema grave de saúde pública. E eu queria já começar provocando as nossas convidadas sobre a questão ambiental, que eu acho que talvez seja uma questão ainda pouco avaliada ou pouco estudada, né, Patrícia e Giese e Cristian, que é o impacto ambiental da comida de rua. Será que a gente tem consciência desse impacto ambiental? O quanto de resíduo, né, de contaminantes estão sendo veiculados, seja no ar, né, seja no manancial hídrico, né, material que é descartado na rua e que vai aí contribuir com os nossos graves problemas, particularmente no período chuvoso aqui em Salvador, né? Normalmente esses
vamos dizer assim, esses locais onde se vende comida de rua normalmente está próximo de bueiro, então muitas vezes a gente percebe que o material está sendo descartado ali, próximo a esses locais e contaminando, né, o ambiente. Então a cidade de Salvador, acho que padece muito desse problema, que é a questão do descarte em vias públicas, né, de resíduos de alimentos. Queria que nossas convidadas falassem um pouco mais sobre essa questão ambiental mesmo. Que bom, vamos sim falar sobre isso. Essa questão ambiental que já começa também do próprio ambiente ser humano, né? Fazendo parte também desse contexto. E quantos estão ameaçados aí por poeira, claro, vamos falar da questão dos resíduos, mas Jéssica também queria que você falasse um pouquinho disso, né? As comidas são preparadas ali com poeira, vento, com tudo acontecendo. E a nossa ouvinte até falou, passa a mão no cabelo, tudo isso pode trazer um problema para a saúde da população. Com certeza, porque não tem uma estrutura para manipular os alimentos. Então, esses locais tem poeira, tem o trânsito passando, tem o vento, aí chove, aí tem o sol. Salvador é uma cidade muito quente. O Brasil, em geral, mas Salvador é quente o ano todo. Então, tem a temperatura que influencia muito na qualidade desse alimento. E, além de tudo, tem a falta de treinamento, a falta de conhecimento dos manipuladores, dessas pessoas que vendem esses alimentos, que é uma questão que deve ser pensada, e também tem que ter políticas públicas que ofereçam informação para essa população, que, como já foi dito, é muito comum no Brasil, é grande devido ao desemprego e tudo. Pois é, então muitas vezes não é nem só o descaso, é a falta de preparo mesmo. Mas a professora tocou, Cristiano, algo muito importante, que é o descarte. Tudo é preparado ali, já oferecendo um risco para a questão da saúde e qualidade de vida da população, mas depois isso também impacta em outro problema, na questão do meio ambiente, da forma como isso é preparado e como é descartado. Eu vou pegar o gancho da sua ouvinte, Patrícia. Ela fala dos restaurantes. Então, eu costumo dizer que o risco sanitário oferecido pela comida de rua ainda não foi comparado com o risco sanitário oferecido pelos restaurantes, que representam o setor formal da vigilância sanitária. E a experiência que nós temos é que ele, assim, uma experiência não de pesquisa, mas uma experiência de inspeção e fiscalização, é que eles são tão errados quanto, muitas vezes, na questão das boas práticas, né? Então é um desafio muito grande para a vigilância sanitária, e eu particularmente preconizo que a solução para isso é a solução da educação. Então, a vigilância sanitária, ela tem que comunicar risco, ela tem que comunicar risco nas rádios comunitárias, na grande mídia, ela tem que comunicar risco no Facebook, no Instagram, em todas as mídias sociais, porque é essa comunicação de risco que vai fazer com que a qualidade dos alimentos, de forma geral, aumente. Com relação especificamente à comida de rua, a gente tem, na questão ambiental aí, dois lados de uma mesma questão. Uma é o ambiente insalubre das ruas, e Salvador tem um ambiente extremamente insalubre. Salvador não tem drenagem de águas pluviais, Salvador não tem ainda estabelecido uma política municipal de resíduos sólidos. Então o poder público está sempre atrasado no que concerne a implementação das políticas públicas. Nós já temos uma política nacional de resíduos sólidos que estabelece, né, uma série de determinações para a qualificação da destinação desses resíduos. E é claro que a população precisa ser informada. É claro que precisa ter uma infraestrutura urbana. Não se pode segregar resíduo reciclável de resíduo orgânico se você não tem os equipamentos necessários. Então a gente vê, por exemplo, inaugurar vários pontos da cidade com contêineres extremamente pequenos, locais que servem muita água de coco. Então existe uma inadequação geral, de forma geral, tanto da infraestrutura como da questão da comunicação e da informação e do treinamento, que deveria ser prioridade dos órgãos públicos, tanto no setor formal como na comida de rua. Aí a comunidade pergunta como isso é possível, considerando que pesquisas inclusive mostram que aparecem por conta até dessa forma de manipulação e dessa toda essa questão de higiene sanitária aí, aparecem nesses alimentos micro-organismos que vão impactar na saúde. Aí essa população volta para os postos de saúde, para as unidades de saúde, gerando, então assim, é um ciclo que não se fecha. Tudo poderia começar com a orientação das próprias pessoas que produzem esses alimentos, que muitos deles, a Cristian até colocou, e também a Gési, nos seus artigos ao longo desse mês,
aqui do Comer e Ser, que muitas das pessoas não têm preparo. Elas vão simplesmente ficar desempregadas, opa, vou vender alguma coisa na rua. E se lançam nessa aventura sem nenhuma orientação sanitária, sem saber as normas, sem saber as questões do preparo desses alimentos e expõem a comunidade que vão consumir tudo isso. Eu acho que a Keisha tocou num ponto muito importante, que é exatamente a questão da promoção de políticas públicas, né? A gente tem uma realidade socioeconômica extremamente perversa, então a gente não pode inverter o ônus para aquele que sofre a situação econômica perversa. Então, na verdade, quem deve estar atento a esta realidade e está, vamos dizer assim, melhor municiando essa população que parte para esse tipo de estratégia de sobrevivência de vida, porque não tem outra condição para isso, deve ser o poder público, sem dúvida, é esse que tem que ser responsabilizado, né? Eu quero lembrar, inclusive, de uma certa feita, já há alguns anos atrás, não sei se você recorda, Patrícia, de denúncias que foram veiculadas por conta dos acarajés, né? E por conta de uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Federal da Bahia, por um determinado grupo de pesquisadores, que detectaram a presença de micro-organismos, né? Não sei se vocês lembram disso, em acarajés. Christian deve lembrar. Isso, vocês lembram? Foi uma repercussão incrível, né? Porque o acarajé é um ícone. O ícone da comida de rua baiana, né? A gente vende, praticamente um patrimônio, né, da comida de rua que é vendida para o mundo inteiro. Você imagina o escândalo, a repercussão que foi isso. Eu lembro que lá, inclusive nós da Escola de Nutrição, os professores que atuam na área foram convidados e foram rodadas e rodadas de negociações e conversas, até que se desagou no que deveria ter sido feito muito antes, né, do problema acontecer, que foi um programa de manipulação de alimentos para as baianas de acarajé, e quando estas passaram a receber selos de certificado, aquelas vendedoras de mingau também passaram. Vendedoras de mingau, passaram a receber selo de certificação pela boa qualidade dos seus produtos, né? Passaram a comercializar os seus alimentos todos com todo o fardamento adequado, com o material, com seus alimentos cobertos. Então, eu acho que é basicamente isso que a gente já deveria estar passando por outros tipos de comerciantes de rua, de venda de alimentos. A gente hoje tem uma invasão dos chamados food trucks, né? Na rua. Em cada esquina você tem um food truck. Que é o quê? Aqueles caminhões. Os caminhões. Tem eventos, né? Públicos e praças. Às vezes a gente vê situações bastante inadequadas nesse tipo de comércio. E a gente não vê o poder público ali, né? Então a coisa mesmo Deus dará e a situação está ali, a população exposta a esses riscos, e os próprios comerciantes estão expostos também a riscos, né? Inadequação, a temperatura inadequada, inalando gases tóxicos, né? Então não vamos responsabilizar essas pessoas. O que está faltando é a ação do poder público, né, para normatizar isso aí. Porque não são invisíveis, né? Eles estão aí nas praças, chega ali no comércio, a venda do comércio de quentinhas é muito grande em carros, caminhões, combis, né? Carro particular ali no fundo, armazenado de qualquer forma. E tá todo mundo vendendo, tem muita gente comprando e por aí vai. Mas a Maria está lá no Jardim Armação, está na linha 2 ainda, Maria. Obrigada por ter aguardado, obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia. Vocês tocou num assunto muito grande que eu me preocupo muito com a saúde do mais fraco. Porque de qualquer cantinho tem um cachorro quente, de qualquer cantinho tem um carro, como você falou, no ônibus vendendo quentinha. Eu queria saber se a fiscalização da saúde faz esse trajeto nos bairros mais pobres. Porque nos bairros ricos, às vezes a gente passa. Mas nos bairros mais fracos, as pessoas vendem alimentação que a gente sabe que não é adequada a vender, tem uma preparação de uma touca, de uma luva, e isso me deixa muito preocupada. Ok, obrigada. O projeto de vocês é muito bom e vamos juntar para trabalhar esse projeto, porque a gente tem que se preocupar com a saúde do outro. Ok, E eu fico muito preocupada com essas coisas.
Obrigado. Nosso projeto aqui, que é o Um Saúde... beijão para vocês. Bom dia, obrigada. Que é o Saúde no Ar, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, com todos os pesquisadores, Fiocruz também, que sempre está aqui com a gente, o Grupo Germen e todas as instituições que estão preocupadas efetivamente com a saúde da população, levando aqui informação para vocês. Aí ela pergunta, essa fiscalização ocorre de forma geral ou em algum bairro sim, para alguma comunidade não? Vamos trocar a palavra fiscalização por promoção, Patrícia, porque nós não podemos fiscalizar, do ponto de vista policialesco, um segmento carente que necessita de informação, de educação. Os erros que acontecem na comida de rua são os mesmos que acontecem no comércio formal. A única diferença é que ele é um setor mais desamparado. Então ele precisa de amparo, ele precisa da solidariedade. É o que eu abordo no meu último artigo, né? A vigilância sanitária ela tem que ter uma ação solidária. Então, a sua ouvinte, ela fala, nos bairros mais ricos deve ter. Não tem em lugar nenhum. Então, qual é a ação da vigilância sanitária do ponto de vista educativo? É só pontualmente quando vai haver as festas, as grandes festas, principalmente o carnaval. Então, eu sempre preconizei que a ação da vigilância sanitária com a comida de rua, ela tem que ser durante todo o ano. E ela tem que ser intersetorial. Ela tem que buscar a parceria com a escola de nutrição, como nós tentamos fazer quando tinha a rede de gerenciamento de comida de rua, que foi uma iniciativa que deveria ser dada continuidade. A professora falou aqui do programa Acarajé 10. Eu costumo dizer que o grande câncer da administração pública brasileira é a descontinuidade. Então, tudo que começa muda as bem, equipes, não continua, né? E nós temos um gasto absurdo de dinheiro, nós temos hoje a demonização do funcionário público, quando o que de melhor há na administração pública são os funcionários estatutários, que são altamente qualificados e propõem, mas infelizmente os gestores maiores, eles estão sempre, né, aquém da expectativa da população. Então, o Brasil precisa de um projeto coletivo, ele precisa de um projeto coletivo em resíduos, ele precisa de um projeto coletivo em meio ambiente, ele precisa de um projeto coletivo em comida de rua. E a população precisa estar atenta. E para a população estar atenta, ela precisa estar informada. Então, vocês aqui cumprem uma grande função, esse programa é extremamente importante, exatamente por estar levando essa informação para as pessoas. É isso, a vigilância sanitária deveria estar aqui. Eu não estou representando a vigilância sanitária, eu estou aqui como pesquisadora, como a gente falou, né? Então, as minhas críticas são no sentido de que a vigilância tem que promover e a população tem que exigir. Exatamente. E aí, como você falou, né, ações intersetoriais, vários grupos, várias instâncias, porque não é culpar, como a professora Neuza falou, a GES também já comentou isso, quem vende também está precisando, às vezes é uma fonte de renda, às vezes até de prazer. Tem muitas pessoas que estão ali que gostam daquele ambiente, oferecem coisas para a população, mas às vezes não sabe, não tem as normas, até porque não pesquisou, não estudou. E aí são tantos programas de extensão que a própria universidade pode trazer essas pessoas em programas de orientação de extensão para que nutricionistas, né, pesquisadores orientem. Essa iniciativa nossa, Patrícia, é um pouco um passo da aproximação da academia, da universidade com o nosso público, a população, né, que está sempre dando audiência ao seu programa. Então, a popularização da ciência é algo extremamente importante, que tem expertise, pesquisadores que já desenvolvem protocolos de pesquisa muito bem estabelecidos, com excelentes publicações na área, que pudessem, digamos assim, desenvolver parcerias, né, com os órgãos públicos, exatamente para que a gente pudesse atacar esse segmento, né, tanto comércio formal como informal, como a Christian chamou a atenção, e infelizmente abandonado, o que a gente vê é um abandono completo. Christian está coberta de razão, a gente não vê, o termo realmente não é fiscalização, eu concordo com ela, a gente não vê nenhuma ação eficaz ou presente no sentido de dar amparo e suporte. Eu acho que os termos corretos são esses, amparo e suporte, né? Promoção à saúde para os trabalhadores de comércio de rua, como também para a população que, por alguma razão, também precisa se alimentar daquele produto que está sendo comercializado na rua, porque é mais barato, muitas vezes, porque prefere mesmo, pelo tempo, porque não tem tempo, né? E pela praticidade, e também por uma questão, na maioria das vezes, econômica mesmo, né? Então, ações de controle, de orientação, de intervenção para garantir aí a questão da eficiência da higiene higiênico-sanitária, melhoria desse comércio de rua que existe.
Já que a gente já ouviu falar que não há ações, ou muito pouco ações de promoção e a fiscalização também é precária, que dicas, que orientações a gente pode passar agora ao nosso público ouvinte que está aí nesse campo, que acaba consumindo mesmo, e estamos num período onde vai consumir mais, que até o carnaval tem muitas festas, shows, eventos, está tudo ali sendo vendido. Que orientações, que tipo de produto escolher, o que deve observar, tanto no produto, Giese, em si, na comida, no alimento, quanto no estabelecimento, ali na coisa, que aí a vigilância fica mais também atenta. Verificar a limpeza do local, ver se a pessoa se não tem alimentos no chão, porque muitos colocam alimentos no chão e depois servem. Verificar se evitar alimentos crus, então salada de fruta, coisas que tenham muitas saladas, geralmente eles têm um alto índice de contaminação. E ficar atento a esses detalhes, ver se a pessoa está paramentada, ver se não tem adorno, se não manipula o produto e o dinheiro. São alguns cuidados que temos que tomar, mas enfatizando que você falou, agora tem muitas festas, tem carnaval, tem que ter, o poder público tem que olhar para isso, tem que dar estrutura também para esses trabalhadores. Esses trabalhadores geralmente não tem nem banheiro para utilizar, ficam dias dormindo na rua para ficar no carnaval, por exemplo. Então, sempre que for se alimentar assim na rua, evitar alimentos crus e alimentos também com frutos do mar, que geralmente são mais sensíveis e pode ter uma intoxicação alimentar. Questão dos molhos, também salada com maionese, acontece isso, né? Já falamos até aqui em outra série. E observação no preparo e quem faz o preparo. Quais são assim, os tópicos que aparecem em termos de pesquisas que são mais fatores de risco para a população, onde o problema está mais em foco. Tem, Cristian, alguma dica assim pra gente? É complicado, Patrícia, porque de forma geral, tanto fazer a comida na rua como o preparo da comida, que é anterior, muitas vezes é na casa da pessoa, ela precisa ter um mínimo de noção de higiene. Então eu diria, tanto para os manipuladores, os comerciantes, os trabalhadores, né? A gente precisa colocar essa palavra. Eles são trabalhadores, né? Trabalhadores informais. Eu gosto mais do termo trabalhador. A gente tem uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Então o mal do Brasil é fazer muita lei e não cumprir. Então esses trabalhadores, eles têm direitos. Ele tem direito à informação, ele tem direito a um ambiente, né, de rua, salubre, eles têm direito de ganhar a vida deles. Então eles têm que demandar do poder público orientação, cursos, capacitações, palestras. Eles têm que exigir... Serem também organizados, né, enquanto categoria. O que é de direito, porque eles precisam aprender. Eles precisam aprender o que é ponto crítico, né, de temperatura, um alimento que precisa de temperatura refrigerada, ele não pode ficar horas na rua. Uma maionese não pode ficar fora da refrigeração, né? O resíduo que é gerado, ele tem que ser separado. A matéria-prima, como a colega falou, não pode ficar no chão. Então, são coisas muito básicas que precisam ser aprendidas, né? Com relação ao preparo desses alimentos em casa, essas pessoas precisam ter uma orientação de como é um ambiente minimamente salubre dentro de casa, como é que deve ser uma cozinha, como é que deve ser a organização desse processo de trabalho dentro das casas dela, não esquecendo que 40% das toxinfecções alimentares são adquiridas na própria residência. Então é na residência que está o problema, tanto para quem é trabalhador de comida de rua, como para quem faz sua comida dentro de casa e come, né? Então o alimento, ele é uma fonte de nutrientes, mas ele pode ser uma fonte, né, de contaminação gravíssima, com doenças extremamente complicadas, e até morte. Com certeza. Né? Então isso precisa estar claro para as pessoas. E é preciso que haja normas que vão ao encontro das necessidades desses trabalhadores, que foi falado aqui no Food Truck. A legislação que a gente tem em Salvador, ela atende aos food trucks, porque os food trucks pressionaram por uma legislação. Então eles tiveram uma legislação de acordo com a estrutura deles. Mas a comida de rua precisa de muito mais, ela precisa ser contemplada em seu aspecto do trabalhador. O trabalhador precisa estar sadio, ele precisa fazer exames médicos, né? Quem vai promover isso? Na empresa privada nós temos a saúde ocupacional, as NRs do Ministério do Trabalho, mas quando a gente chega para o trabalhador informal, a gente não tem. Então quem é? O SUS que tem que estar. Ele tem que ir num posto de saúde, ele tem que fazer os exames
básicos, mínimos, para saber se ele tem alguma doença. Esse trabalhador ele precisa ser contemplado. Ou seja, então, ter mesmo esse pensamento. Obrigada, então, Cristian, tá, pela presença, Giese também aqui, por essas orientações. Nosso papel aqui é fomentar isso, esclarecer e levantar essa poeira para que as autoridades, as instâncias públicas pensem nisso, repensem, olhem com olhar de responsabilidade, promovam isso, tragam esses trabalhadores para uma capacitação, para uma orientação, para que a coisa possa ser feita de forma efetiva. Professora Neuza, suas eu considerações gostaria finais. muito de agradecer. O tema é bastante palpitante, muita informação. A gente vê que tem quando a gente começa a aprofundar, você vê que tem um buraco aí, tem um vazio, um vácuo enorme nessa questão. Muitos pontos importantes foram levantados. Acho que vale a pena até outros programas, Patrícia, sobre isso. Mas quero convidar os ouvintes. Esse mês agora de fevereiro a gente vai tratar de um tema correlato à comida de rua, que é a alimentação no carnaval. Como é que a gente deve se alimentar agora no carnaval? Então, um tema importante. No Comer e Ser, a gente vai tratar todo esse mês deste tema. Já quero até convidar as nossas parceiras, se puderem contribuir. Mas é um tema que também é muito palpitante. Como é que deve ser a alimentação no carnaval, gente? Vamos pensar e refletir um pouquinho também sobre isso. Com certeza, Então, vamos estar falando nisso, tá? E outros assuntos também dentro da área ambiental, também vamos estar aqui refletindo durante esse mês de fevereiro. E a gente já finaliza convidando os ouvintes a participarem da nossa enquete, depois nós vamos falar mais sobre isso. Nós queremos saber qual é o seu pensamento sobre o quadro Comer e Ser, Meio Ambiente e Saúde, que nós levamos ao ar aqui às segundas e quartas-feiras. Hoje o programa se encerra por aqui. Obrigada a todas pela participação, a toda a nossa equipe técnica, Paloma e Ivan. Até amanhã, onde vamos falar sobre volta às aulas, saúde nas escolas, é o nosso assunto. Até lá.